Oi pessoal! No vídeo de hoje vamos fazer esse lindo joguinho para banheiro feito com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo e se não é inscrito no canal já se inscreve. Clica no sininho também para receber as notificações de vídeos novos. E esse vídeo é em comemoração aos 300 mil inscritos. Quem pediu foi de tudo um pouco. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Vamos aprender? Para fazer esse joguinho vou usar retalhos de cores diferentes. Esses daqui são restinhos de trabalhos variados. Eu gosto de guardar todos os pedacinhos de tecido porque um dia vai servir para alguma coisa. Todas as tiras eu corto com 4 centímetros de largura e o comprimento vai depender do tamanho do tecido. Para fazer a base do bloco, cortei o tactel na medida de 20 centímetros por 20 centímetros. Estou usando o tactel porque ele não estica, você pode puxar, ele fica bem fixo. E isso ajuda muito na hora de costurar os blocos, porque se você costurar num tecido que estica, vai deformar o seu bloquinho de tecido, fica um pouquinho torto e é difícil de aplicar depois no tecido da base. Para costurar as tiras, você pode costurar em linha reta, que também fica super lindo o tapete. Esse daí, eu vou colocar ele de lado, começo pelo centro, com o lado direito da tira virado para o lado de cima, alfineto para não sair do lugar. Deixo bem certinho. A segunda tira, eu coloco com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral. Passo uma costura com a distância de um pé de máquina, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Viro a tira com o lado direito para o lado de cima, deixo bem certinho. Para facilitar, eu dou uma leve vincadinha na costura que acabou de fazer, porque aí já fica bem esticadinho. Alfineto para não sair do lugar. Posiciono a próxima tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral. Deixo os retalhos menores para colocar nos cantinhos do tecido. Sempre começo e também finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Se você gosta de vídeos de joguinho de tapete para banheiro, corre para assistir a playlist que tem aqui no canal, que tem um mais lindo do que o outro, tenho certeza que vocês vão gostar. Para fazer esse tapete, eu vou usar 6 blocos de tecido como esse, todos costurei do mesmo jeito. E para fazer a tampa do vaso, vou usar 4 blocos de retalhos de tecido como esse. Depois de terminar de costurar, corto todo o excesso de tecido e de 2 em 2 coloco direito com direito dos retalhos, arrumo certinho as laterais, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Para a base do tapete, cortei o brim na medida de 60 centímetros por 40 centímetros. Para saber onde eu vou pregar, eu dobro ele ao meio, dobro novamente, dou uma leve vincadinha e na dobra do tecido eu coloco a costura e na outra dobra do tecido eu coloco o meio do primeiro bloquinho de tecido. Para saber onde é o meio do primeiro bloquinho, é só você dobrar ao meio, marcar com alfinete ou com giz e colocar no meio da marcação do tecido. O segundo bloquinho coloco com o lado direito virado para o lado de baixo, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, viro o bloquinho com o lado direito virado para o lado de cima, deixo bem certinho, alfineto para não sair do lugar. Faço o mesmo do outro lado.
Com o lado avesso do tapete virado para o lado de cima, vou pregar as tiras para dar acabamento na lateral do tapete. Cortei duas na medida de 60 centímetros por 4, com o lado direito da tira virado para o lado de baixo, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, viro, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, sob a costura que a gente acabou de fazer. Vou dobrando a mesma quantidade de tecido e costurando. Faço o mesmo do outro lado. Para dar acabamento nas outras duas laterais e finalizar o tapete, cortei duas tiras com a medida de 44 centímetros por 4 centímetros e os 2 centímetros a mais que eu cortei, eu dobro para o lado de baixo do tapete, passo uma costura, viro, arrumo certinho as laterais, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, sob a costura, passo uma costura, para fazer a tampa do vaso, vou usar uma que eu já tenho como molde. Se você não tiver, é só você medir a largura e a altura da tampa do vaso, arredondar a parte de cima e dar uma leve afuniladinha na parte de baixo. Dobro a medida que eu tenho ao meio, uso como base o brim, coloco a dobra da amostra em cima da dobra do tecido, acrescento 2 centímetros a mais na lateral e na parte de baixo aproximadamente 3 centímetros. Se você preferir, você pode marcar com giz antes de cortar ou com lápis. Para decorar a tampa do vaso, costurei 4 blocos de tecido, coloco sob o tecido da base, alfineto para não sair do lugar, viro, corto todo o excesso de tecido, para dar acabamento na parte de baixo, que eu deixei sem os retalhos, dependendo do tamanho da tampa do seu vaso, você mede e acrescenta 2 centímetros a mais da medida que ficou faltando, que é o que você vai precisar para fazer o acabamento. Posiciona o tecido na parte de trás, rente na parte de baixo, com o lado direito virado para o lado de baixo, passo uma costura com a distância de um pé de máquina, viro com o lado direito para o lado de cima, arrumo certinho a costura que eu acabei de fazer, passo a costura com a distância de um pé de máquina e na parte de cima dobro aproximadamente meio centímetro sobre os retalhos, passo uma costura. Sob a costura que eu acabei de fazer, posiciono o bordado inglês, alfineto para não sair do lugar. Sob o bordado inglês, posiciono o passa-fita com a fitinha de cetim. Se você não tiver a fita de cetim e nem o bordado inglês, apenas com o acabamento com o tecido também fica super bonito. Passo uma costura em cima do passa-fita na parte de baixo, depois venho costurando na parte de cima. Corto todo o excesso do tecido, bordado inglês e passa-fita. E com uma fita métrica, vou medir toda a parte arredondada do tecido, acrescentar 4 centímetros a mais e cortar a tira. Então, dependendo do tamanho da tampa do seu vaso, é a medida que você vai cortar. Cortei a tira com 8 centímetros de largura e o comprimento que eu acabei de medir. E para poder passar a fita, eu dobro o tecido ao meio, posiciono na lateral da peça, deixando 2 centímetros para o lado de baixo e faço uma marcação em linha reta para poder fazer a casinha. Essa casinha eu fiz numa máquina, faço o mesmo do outro lado da tira.
Posiciono na lateral da peça, deixando 2 centímetros para o lado de baixo e marco onde vai ser feita a casinha. Dobro aproximadamente 1 centímetro, dobro ao meio, deixando o lado direito do tecido virado para o lado de fora. Posiciono rente na lateral e também na parte de baixo. Passo uma costura ao redor de todo o tecido com a distância de um pé de máquina. Quando chegar na outra ponta da tira, eu faço o mesmo, dobro aproximadamente 1 centímetro, deixando rente na lateral e também na parte de baixo. Corto todo o excesso do tecido. Viro. Para esconder a costura que a gente acabou de fazer, eu arrumo certinho a lateral do tecido, passo uma costura com a distância de um pé de máquina. Vou arrumando a lateral do tecido e costurando. Para finalizar a peça, passo pela casinha uma fita de cetim. Você também pode passar um viés ou alguma tira. Estou usando um ferrinho, amarro a pontinha da fita de cetim. Você também pode usar um grampinho de cabelo ou um clips. Passo dentro do tecido e saio pela outra casinha do outro lado. Depois, na hora de colocar no vaso, é só você puxar e ajustar para ficar certinho, dar o lacinho na parte de baixo. E ficou assim o nosso joguinho para banheiro. Olha só que lindo! Eu gosto muito de joguinhos assim, com retalhos, porque fica bem colorido, bem alegre e super lindo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.